Fechar seus olhos e orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui essa manhã na Tua casa, Senhor. Nós temos recebido tantos favores, tanta graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. Então nós Te pedimos, fala conosco, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha com a paz, com o amor que excede todo entendimento, trazendo essa verdade ao nosso coração, trazendo um abraço na nossa alma, trazendo a certeza de que o Senhor cuida de nós. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Alguma vez na sua vida, você já se sentiu que você cuida de todo mundo e ninguém cuida de você? Às vezes acontece esse sentimento no nosso coração, que nós cuidamos de todas as pessoas e que ninguém está cuidando da gente. E geralmente eu acredito que às vezes uma mulher, quando ela está muito cansada, ela tem esse sentimento, né? Ela pensa, eu cuido de todo mundo, eu cuido da minha casa, sou eu que arrumo, sou eu que limpo, eu cuido dos filhos, eu cuido do marido, eu ainda trabalho. Quem é que vai cuidar de mim? Né? Quantas vezes a gente não se perguntou e não se sentiu assim? Às vezes a gente se sente assim, cuidando de todas as pessoas e ninguém cuidando da gente. Mas hoje eu quero falar para você que Deus cuida de você. Mesmo que você não tenha uma figura na terra, humana, que possa demonstrar o cuidado de Deus na sua vida, Deus cuida de você. O Salmo 23 fala exatamente isso. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 23, por favor? Eu quero ler com você esse Salmo. Por mais que você saiba decorado, eu quero ler, porque é uma verdade de Deus para a sua vida. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo que praticamente todos nós conhecemos decorado, foi escrito por quem? Por Davi. Davi, quando escreveu esse salmo, na verdade ele já era rei, mas nem sempre ele foi rei na vida dele. Nem sempre ele teve tudo que um rei tem. No momento que Davi escreve esse salmo, ele agora era rei. Então ele tinha tantas coisas, mas esse salmo é um reflexo da vida dele, de tudo que ele passou, de tudo que ele experimentou. E quando você olha para a vida de Davi, você vai ver que ele precisou enfrentar muitas dificuldades, muitas aflições, muitas dores, perseguições. Mas em todo momento Deus estava cuidando de Davi. Se você perceber logo no começo da história de Davi, você vai ver que ele não era valorizado pela sua família. Seu próprio pai não valorizava Davi. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel avisou que iria lá ungir um rei, o pai nem chamou Davi, nem acreditava nele. Ele não era valorizado, talvez até rejeitado pela sua família, mas o Senhor era o seu pastor. Davi também não tinha porte, estrutura impressionante, não tinha altura. A Bíblia diz que ele não tinha um corpo físico, atlético. Talvez ele fosse pequenininho, magrinho, mas o Senhor era o seu pastor. A Bíblia diz que Deus cuidou de Davi em todos os momentos. Quando ele precisou derrotar o gigante Golias e ninguém acreditou nele. Ninguém deu crédito para Davi.
Ninguém imaginou que ele poderia derrotar o gigante. Ele teve que implorar para o rei Saul permitir que ele guerreasse contra aquele gigante. Deus cuidou de Davi em todos esses momentos. Deus cuidou de Davi quando Saul, por inveja, tentou matá-lo várias e várias e várias vezes. Em todo momento, Deus cuidou de Davi. Você pode olhar para mim e prestar bastante atenção e perceber que Davi, quando tinha sido rejeitado pela sua família, Deus estava cuidando dele. Como? Como era que Deus estava cuidando dele? Deus estava cuidando dele, ungindo ele como rei de Israel. Olha bem aqui, não deixa nada te distrair. Que às vezes a gente passa um recado aqui, às vezes distrai. Presta atenção. Ele foi rejeitado, Deus foi lá e ungiu ele. Ele era pequeno, Deus foi lá e fez ele vencer o gigante. Ele era desprezado, Deus foi lá e deu a ele honra. Em todo momento, Deus estava cuidando de Davi. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você hoje. Quantas vezes Deus já cuidou de você? Quantas vezes? Na sua vida, nas suas adversidades, Deus esteve ali cuidando. O salmista Davi, chega uma hora na vida dele que ele olha para trás. Ele vê todas as guerras e tudo que ele enfrentou. E ele percebe, Deus sempre esteve do meu lado. Deus sempre esteve cuidando de mim. E aí ele disse, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Na verdade, o que Davi estava dizendo é, Deus sempre cuida de mim. Você pode dizer isso para você mesmo, diga assim, Deus sempre cuida de mim. Deus sempre cuida de mim e de você. E hoje eu quero falar sobre alguns dos cuidados de Deus, algumas provisões de Deus no Salmo 23. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim. Não tenho falta de nada. E eu quero falar algumas provisões de que quem tem Jesus como seu pastor não tem falta de nada. Talvez você chegou aqui com falta de muitas coisas. Talvez você chegou aqui com falta de paz, com falta de amor, com falta financeira, com falta de recursos, com falta de dinheiro, com falta de alegria, com falta de satisfação. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, você não tem falta de nada, porque o Senhor é o seu pastor. Primeiro lugar, não nos falta satisfação quando o Senhor é o nosso pastor. O Salmo diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o versículo 2 diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. O que esse texto quer dizer, deitar-me faz em verdes pastos? É em pastos verdejantes, é um pasto novo, um pasto fresco, verdinho, verdinho. Deixa eu te dizer, eu não sei se você sabe, mas a ovelha, ela só se deita no pasto depois que ela está completamente satisfeita. Ela não come um pouco, descansa e depois come de novo. Ela só deita quando ela está completamente satisfeita. O que é que isso diz para mim e para você? Que Deus não nos deixa ter falta de satisfação. Que Ele supre cada uma das nossas necessidades. Foi Ele mesmo que nos garantiu em Mateus 6, 31 e 32, diz assim, não vos inquieteis, dizendo, que havemos nós de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de nos vestir? Porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de tudo isso. O seu Pai cuida de você. Ele sabe tudo o que você precisa. Não vai te faltar satisfação de nada. Eu não sei se você tem percebido, mas hoje a gente vive num mundo muito insatisfeito. As pessoas estão sempre insatisfeitas porque a mídia e tudo está nos ensinando a sermos insatisfeitos. Perceba, a gente compra um celular novo. Com poucos meses que lança um melhor, o da gente não tem mais aquela graça. Tem. A gente está querendo o novo que lançou. Às vezes o nosso celular está bom, ele é perfeito, mas gera uma insatisfação quando a gente descobre que tem um melhor. O mundo está opresso pela insatisfação. Nós temos roupa no nosso guarda-roupa,
Mas quando a gente olha o Instagram de moda e as roupas que estão na moda, nós estamos insatisfeitos com o nosso guarda-roupa. Porque por mais que tenha várias calças jeans, várias camisetas, a gente quer aquela nova que lançou, que a gente viu na foto. Porque o mundo está nos ensinando sempre a sermos insatisfeitos. Mas nós não precisamos ficar nos degladiando, buscando as coisas desse mundo para nos satisfazer. Por quê? Porque em Jesus a gente tem completa satisfação. O salmista diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Isso quer dizer o quê? Deus supre a minha necessidade, né? Na linguagem da ovelha, ele enche minha barriga e eu consigo me deitar. É isso que Deus faz. Ele supre cada uma das nossas necessidades. É em Deus que nós temos nossa satisfação preenchida. Nós precisamos saber disso. Sabe por quê, gente? Olha bem para mim aqui. Fama não satisfaz ninguém. Perceba que quem é famoso sempre quer mais fama. Não é verdade? Uma atriz, ela pode ser famosa como ela for, mas ela quer ser sempre a protagonista da novela, da próxima, e da próxima, e da próxima. Porque fama não satisfaz ninguém. Essas pessoas aí do mundo que tem milhões e milhões de seguidores, eles estão satisfeitos? Não! Porque eles olham os outros que têm mais milhões do que eles e querem sempre mais. Porque fama não satisfaz ninguém. Dinheiro também não satisfaz ninguém, gente. Você já percebeu que quem tem muito dinheiro sempre quer mais? A pessoa tem casa, tem carro, tem família, paga a escola dos filhos, plano de saúde, tem dinheiro para viajar, mas está querendo sempre mais. Eu quero um carro mais novo, uma casa mais nova. Eu não estou dizendo que você não precisa e não pode desejar as coisas do mundo. Mas eu quero te dizer que o dinheiro não satisfaz seu coração. A fama não satisfaz. A única pessoa que pode trazer satisfação plena para a nossa vida é Jesus. A Bíblia diz que em Deus nós temos plena satisfação. Não nos falta satisfação em Deus. E sabe o que é que nós precisamos entender? Talvez você está insatisfeito, achando que você está com fome e na verdade sua barriga está cheia. Você ainda não deitou porque você não recebeu a satisfação do seu pastor. Talvez é uma questão de ponto de vista, é uma questão de enxergar, é uma questão de perceber e ser grato. Eu passei por isso ontem, exatamente ontem, quando Deus estava falando comigo sobre isso, Ele me lembrou disso, com minha filha mais velha, Sara. Ela se formou na quinta-feira no ABC. E quando ela se formou, os avós disseram assim, eu vou lhe dar um presente, que agora você é doutora do ABC. Vovó vai lhe dar um presente. Ela ficou muito animada, porque ia ganhar um presente. E ela ganhou. A avó deu o presente, os avós deram os presentes. E quando ela ganhou aquele presente, que ela percebeu que os avós deram o presente, ela se virou para mim e fez, mamãe, você não me deu presente. Eu me formei no ABC e eu quero um presente. E eu disse assim, Sara, na hora, no ímpeto, sabe aqueles 30 segundos que você pensa, eita, eu vou ter que comprar um presente. Por um momento eu pensei, meu Deus, vou ter que comprar alguma coisa, nem que seja uma coisa pequena, para dar a ela. Mas na mesma hora o Espírito Santo me falou, não, você não precisa dar a ela um presente, porque o avô e a avó e os outros deram um presente. Você precisa ensinar ela a ser satisfeito com aquele que você deu. E eu tinha chegado de viagem e tinha prometido dar a ela uma boneca no Dia das Crianças. Em outubro eu não pude comprar a boneca. Eu não tinha condições de comprar. E eu disse a ela, você vai esperar até dezembro. Mamãe vai viajar, lá é mais barato, mamãe traz sua boneca. Ela até disse assim, mas mamãe, dezembro já vai juntar com o Natal. Eu disse, Sara, você vai ter que esperar. E aquilo foi um ótimo exercício para ela, porque ela ficou de outubro a dezembro. Todos os dias ela dizia, mamãe, já chegou dezembro? Já chegou dezembro? E eu trouxe aquele presente, dei a boneca. Só que eu não dei só a boneca do Dia das Crianças. Eu aproveitei que estava na viagem e comprei um carrinho de passear da boneca. E quando ela disse assim, mamãe, você não me deu o presente do ABC? Eu disse, Sara, mamãe não precisa dar você um presente do ABC. Sabe por quê? Mamãe não já lhe deu uma boneca e um carrinho? Olha como Deus é bom, você queria tanto essa boneca. E sabe o que foi mais incrível?
Na mesma hora ela percebeu, ela é verdade, mamãe. É verdade. E não me pediu mais. Por quê? Porque tudo na nossa vida é uma questão de ponto de vista, de gratidão. A gente tem que ser grato por aquilo que a gente já tem. E é isso que faz perceber a satisfação de Deus em nós. Deus sempre nos satisfaz. A Bíblia diz que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Deixa eu te dizer, talvez Deus trouxe você aqui para te dizer, você já tem uma boneca. Para que você está querendo outro presente de formatura? Não é? Deus já te deu o que você estava querendo. Por que você está insistindo em ficar tão insatisfeito e reclamando e dizendo, eu acho que eu merecia outra coisa? Por que você não consegue curtir aquilo que você já tem? Ser satisfeito naquilo que você já tem? Deus é a sua satisfação. Porque o salmista diz que o Senhor nos faz andar em pastos verdejantes. Então não vai nos faltar satisfação. Diga, eu não tenho. Fala com vontade. Eu não tenho falta de satisfação. Porque o Senhor é o meu pastor. Mas em segundo lugar, nós não temos falta de orientação, porque o Senhor é o nosso pastor. O versículo 2 continua, ele diz, guia-me, ou seja, orienta-me a quê? A águas tranquilas. É o Senhor que nos dá orientação. Outra versão diz, a águas de descanso. Esse texto nos fala que Deus está sempre guiando as nossas vidas. Gente, eu parei por um momento e fiquei imaginando um pastor com as ovelhas guiando. Naquelas casas mais antigas, não tem aqueles quadros que aparece o pastor com as ovelhas? E está sempre o pastor na frente, não é? Com o cajado e as ovelhas vindo atrás, não é assim? Porque é assim que o pastor guia as ovelhas. Ele vai mostrando o caminho. Ele não precisa fazer igual o vaqueiro com a boiada, dando no boi, assim ó, pro boi, empurrando. Não, o pastor não faz isso. O pastor anda e mostra o caminho. Deixa eu te dizer, Deus está fazendo isso para você. E não vai ficar te empurrando, te mostrando o caminho. Ele vai te guiando, Ele vai te direcionando. E como é que Ele faz isso? Pela sua palavra. Talvez você está desorientado na vida. Eu não sei o que é que eu faço. Deus não me mostrou o que eu tenho que fazer. Aí você vai naqueles cultos do fogo, procura profeta, né? Fala com o pastor, procura todo mundo. Deus está falando com você pela sua palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você se sentir desorientado, meu filho, abra a Bíblia e leia. Deus é o seu pastor, Ele está te guiando, Ele está mostrando o que você precisa fazer. Você só precisa ser guiado por Ele, deixar Ele guiar você. O profeta Isaías diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Olha bem para mim, Deus não me guia hoje e amanhã não vai me guiar. Deus não me guiou no passado e hoje não vai me guiar porque eu estou com problemas, porque eu estou em pecado. A Bíblia diz, o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Não vai faltar orientação para quem tem Deus como seu pastor. Não vai faltar. Nós precisamos ser honestos e admitir. Tem momento que a gente fica desesperado e desorientado? Tem. Tem momento que a gente não sabe o que fazer? Tem. Mas o Senhor pode nos levar às águas tranquilas. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus? É que a direção de Deus na nossa vida é como uma placa de trânsito. Olha bem para mim aqui. É como uma placa de trânsito. Quando você está indo para o lugar, em cada trajeto tem uma placa que te leva a estar mais perto do seu destino. Uma placa de cada vez no ponto certo do trajeto. É ou não é? Se você quer ir para Porto de Galinhas, existe aí na PE22 uma placa com todo o roteiro e todo o mapa para chegar em Porto de Galinhas? Existe, gente. Porque se existisse, a gente primeiro não ia entender nada. Segundo, a gente não ia dar conta de chegar. Ia?
Perceba o que eu quero falar. A orientação de Deus na sua vida é uma placa em cada ponto do trajeto. Você só precisa obedecer para chegar lá. Você não tem que saber o destino final. Você não tem que saber para onde Ele está te levando. Porque a Bíblia diz que Ele nos leva a águas tranquilas. Você só precisa confiar. Você só precisa acreditar que o Senhor te leva a águas tranquilas. É uma placa em cada trajeto. Mas sabe qual é o problema? A gente quer que o pastor diga para onde a gente está indo. Olha bem para mim. Quando o pastor de ovelhas está levando as ovelhas para algum lugar, o pastor não chega para as ovelhas e diz assim: preste atenção, ovelhas. Estou levando vocês para a colina tal, que fica ao norte de Israel. Nós vamos andar tantos quilômetros até lá. E vai durar tantos dias. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ter isso, isso e isso. O pastor faz isso com a ovelha? Faz, minha gente. Por que ele não faz? Porque ele não precisa dizer isso à ovelha. A ovelha só precisa guiar. Vamos para cá, o pastor vai e a ovelha vai. Vamos para cá, o pastor vai e a ovelha vai. E na sua vida também é assim. A orientação de Deus na sua vida é progressiva. É um passo de cada vez. E Ele sempre vai nos levar ao destino final. Mas nós precisamos confiar que são águas tranquilas. Nós precisamos caminhar de fé em fé e seguir a próxima placa de orientação. Sabe o que é que acontece com muitas ovelhas? Olha bem para mim. Muitas ovelhas estão perdidas. Estão angustiadas, desorientadas e fora do lugar que Deus tinha para elas. Sabe por quê? Porque elas escolheram pular uma placa. Elas escolheram cortar o caminho, ir por um atalho, o atalho mais fácil, o atalho que ela achava que ela ia ter satisfação, que ia dar mais dinheiro, que ia dar mais isso, que ia dar mais aquilo, que ia dar mais segurança. Elas não entenderam que o Senhor era o pastor delas, que em Deus elas tinham satisfação. Aí elas disseram assim: que nada, eu não vou seguir a orientação do pastor não, eu vou fazer o meu caminho. E elas pularam uma placa. Tem como chegar no destino? Vai acontecer o quê? Vai ficar uma ovelha perdida. Aí o que acontece com uma ovelha perdida sem pastor? Ela se fere, ela se machuca. Vai levar tempo até o pastor ir lá resgatar ela. Só quando o pastor resgatar, mostrar bondade, limpar as feridas, ela vai ver: não valeu a pena. Não era melhor ter seguido as placas? É ou não é? Não era mais vantagem eu ter seguido o caminho que o pastor estava me mostrando? O caminho da obediência, o caminho de buscar a Deus, o caminho de colocar Deus em primeiro lugar de tudo, o caminho de perguntar a Deus: Deus, é esse o caminho que o Senhor tem para mim? O Senhor está me levando para águas tranquilas? Deus está falando comigo, com você. Talvez você está confuso, perdido, perturbado, porque você não está indo para os pastos verdejantes que Deus queria te levar. Porque você não deixou Ele te orientar. Em Deus não há falta de satisfação e não há falta de orientação. Mas em terceiro lugar, em Deus não há falta de restauração. A Bíblia diz: refrigera a minha alma. Deus está sempre nos dando o seu refrigério. O que é isso, gente? No caminho vai ser fácil? Vai nada. Vocês acham que o caminho de seguir as placas é fácil? É não. A gente quer a segurança de saber o destino final, não é verdade? A gente quer isso. A gente não quer. No caminho a gente vai ter percalços, vai ou não vai? Eu estou indo para Porto de Galinhas, quer dizer que eu não vou enfrentar um buraco na pista? Eu não vou enfrentar um aperto? Vou. Meu pneu pode furar no caminho? Pode furar. Eu posso ter que passar um tempo da estrada andando a pé? Posso sim. Mas Deus sempre vai me dar refrigério nesses momentos. Perceba que quando está muito calor numa região e há muito tempo não chove, Deus manda a chuva para quê? Para trazer o refrigério. E na nossa vida é a mesma coisa. Deus sempre traz o refrigério. Refrigério nos fala de quê? De alívio. Nos fala de quê? Nos fala de paz. Quando nós estamos cansados, exaustos, Deus nos manda o quê? Refrigério.
Eu não sei se você está percebendo, mas essa palavra é muito forte de Deus para você. Você não pode desanimar. Você não pode esmorecer. Porque até quando você se sentir cansado, Deus vai trazer o refrigério para você. Ontem de noite, quando eu cheguei em casa, já estava tarde, eu saí da igreja, fui jantar. E quando eu me deitei para dormir, eu não conseguia dormir. Eu estava tão cansada, porque a gente vai chegando num tempo da gravidez, você vai ficando cansado. E eu não conseguia dormir. E eu estava preocupada, porque eu já tinha preparado o sermão. Eu sabia que Deus não queria falar aquilo. Sabe quando você fica com a alma inquieta? E eu estava com minha alma muito inquieta. E eu virava para um lado, virava para o outro e não dormia. Eu via a hora passar, eu digo, meu Deus, eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou pregar 3 cultos. Senão eu vou ter energia. Eu acordei Arthur e disse, eu não estou conseguindo dormir, eu estou aperreada. Eu estou vendo a hora ligar para algum pastor aqui para eles pregarem no meu lugar. Porque eu não sei se eu vou dar conta não. E aí meu marido, você vai dormir em nome de Jesus. Aí ele orou, eu me deitei, eu disse, Deus, refrigera minha alma. Me ajuda a descansar. Menina, foi só eu falar isso. Deus me deu o refrigério que eu precisava dormir. Gente, eu me acordei tão cedinho da manhã hoje, com o dia clareando. Parece que eu dormi 15 horas. Ninguém diz, porque até quando a gente está cansado, o Senhor faz o quê? Refrigera a nossa alma. O que é que o pastor faz quando a ovelha está cansada? Ele fica, continua, continua. Não, ele para. Ele dá água. Talvez você saiu do caminho, porque você estava cansado, exausto, queria fazer do seu jeito. Você não esperou Deus te dar água. Você não esperou Deus te dar refrigério. Mas o salmista diz que não falta refrigério para quem tem o Senhor como o pastor. Mas não só falta refrigério. Não falta o quê? Coragem diante do perigo. Em quarto lugar. O texto continua e ele diz assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não falta satisfação, provisão, cuidado de Deus. Não falta o que mais? Não falta orientação, não falta restauração, mas também não falta coragem diante do perigo. Porque nós vamos passar o perigo? Vamos. No caminho, na estrada, tem perigo? Tem! Você acha que o pastor vai levar assim as ovelhas tranquilo? Não vai aparecer um lobo? Não vai aparecer um lobo querendo comer uma ovelha? Não vai aparecer um precipício? Um buraco? Vai! Mas a Bíblia diz que não vai faltar o quê? Força, coragem diante do desafio. Que ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha bem para mim. O que é que Deus estava falando comigo, com você, quando ele disse isso? Ele estava dizendo assim, olha, mesmo que o seu perigo seja o do mais alto grau. Tem um perigo maior do que a morte? Responde aqui para mim, tem um perigo maior do que a morte? Não existe. Existe algum perigo maior do que a morte? Não existe. Era isso que Deus estava dizendo. Mesmo que você chegue num limite, que você esteja no máximo do perigo da sua vida, de morrer, você não vai ter medo de nada. Por quê? Porque eu estou contigo. Não falta coragem para quem está diante do perigo. Não falta. Quando o Senhor é o nosso pastor. Não falta. Isso fala de quê? Cuidado e proteção de Deus. O Salmo 91, versículo 10 diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O Salmo 17, 8 diz assim, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Nós podemos não ver, mas Deus está nos protegendo todos os dias. Ei, olha para mim, eu não sei por que foi que Deus não deixou eu pregar a outra mensagem? Estava muito mais bonita do que essa. Estava muito mais preparada. Mas Deus disse assim, fale para todo mundo que está ali. Não tente caminhar sozinho na sua vida. Porque vai ter um momento que você vai andar pelo vale da sombra da morte. E nesse momento, se Deus não estiver com você, quem é que vai te proteger? Quem é que vai te trazer consolo? O salmista diz, não vai
eu não vou ter medo algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Não deixa o Senhor se apartar de você. Não perde a presença de Deus. Perde tudo na sua vida, como disse Di. Deixa todas as outras pessoas, mas não deixa Jesus. Por quê? Porque com Deus você pode caminhar seguro. Você vai estar tranquilo, mesmo quando andar no vale da sombra da morte. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus andar com você, você precisa andar com Ele. Eu vou dizer de novo. Para Deus andar com você, você precisa andar com Ele. Deus não anda com quem não quer andar com Ele, não. Se você está querendo seguir seus passos e achando que Deus está com você, não está, viu? Você pode passar pelo vale da sombra da morte e não ter ninguém do seu lado. Deus só anda com quem quer andar com Ele. Se você quer passar pelo vale da sombra da morte, não ter medo nenhum, Deus tem que estar do seu lado, meu filho. E para Deus tem que estar do seu lado, é o seu caminho? É o caminho dele. Quantas vezes a gente passou por problemas na nossa vida, por aflições que você olha para trás e diz assim, meu Deus, como foi que eu consegui sobreviver? Como foi que eu consegui passar por isso? Eu mesmo tenho várias experiências. A minha primeira filha, tem hora que eu paro e penso, você é quase de doido que eu passei. Como foi que eu sobrevivi a tudo isso? Porque quando o Senhor é o nosso pastor, nós não temos medo algum. Ele está do nosso lado, nos dando coragem diante do perigo. Olha bem para mim, você pode passar perigos, você pode passar aflições na sua vida. Se o Senhor é o seu pastor, se Ele estiver do seu lado, você não vai ter medo. Se você está desesperado, é porque você não está do lado do seu pastor. Deus faz um convite para mim e para você hoje. Volta a caminhar do lado do pastor. Porque é só do lado do pastor que a gente tem o quê? Segurança, proteção. Quinto lugar, quando o Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar a presença divina. Quando Deus é o meu pastor e é o seu pastor, sabe o que é mais importante na nossa vida que nunca vai faltar? A presença dEle. Ele vai estar do nosso lado. O versículo 4 diz assim, porque tu estás comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? O salmista diz, tu estás comigo. Eu sei, eu tenho certeza, meu filho. Para alguém estar em face da morte e dizer, tu estás comigo, ele precisa ter certeza que está no caminho certo. Você só vai poder dizer, tu estás comigo em meio às adversidades, se você estiver andando com Ele. A Bíblia diz, não falta a presença de Deus para quem faz do Senhor o seu pastor. E essa, sem dúvida, foi uma das maiores motivações de Davi. Ele apresentou isso, ele disse que era a presença de Deus que trazia o quê? Ânimo, força para ele. O que é que ele dizia? Eu quero habitar, Senhor, na tua presença todos os dias da minha vida. Eu quero viver na tua presença. Essa é a presença que consola a gente quando a gente está angustiado, que faz milagres quando a gente precisa de milagres. Deixa eu te dizer, a gente vai chegando no fim do ano e a gente pensa, qual foi a palavra para esse ano? Foi que eu vivi esse ano? Gente, para mim, foi o Salmo 23. Porque eu vou te dizer, esse ano foi um ano muito bom para a igreja. A gente viveu milagres. Isso aqui, ó. Meu Deus do céu, você pode pensar que isso aqui tudo foi esse ano? Quantas vitórias, quantas conquistas a gente teve. Mas também foi um ano difícil. Foi muito difícil. Eu acho que de todos os anos que eu tive, esse foi o mais difícil. Foi o ano que eu vi o Senhor ser o meu pastor todos os dias. Porque tinha hora que eu dizia assim, Jesus, a gente vai para onde? O negócio apertou para o lado da gente. E aí o Senhor dizia assim, não tem falta de nada, você tem a presença de Deus. Gente, como eu aprendi esse ano, meu Deus, como eu aprendi. Porque na falta é que a gente aprende que a presença de Deus é tudo. E sabe como era? Eu dizia assim, amor, a gente precisa comprar não sei o quê. A gente precisa pagar não sei o quê, mas lá está faltando não sei o quê. A gente se aperreia, porque somos nós que lideramos isso aqui tudo. Faltou o ar-condicionado, você pensa, ninguém aqui está preocupado, mas a gente está. Faltou aqui, tudo que falta. E tinha hora que foi milagre. No mês passado.
passada, a gente viveu um dos maiores milagres dessa igreja. Arthur disse assim para mim: Mo, só Deus pode dizer um negócio desse. Ele disse: eu me acordei e Deus falou comigo. Olhe a conta da igreja. Deus falou claramente comigo: olhe a conta da igreja. E ele não vai fazer isso, mas ele ligou e consultou. Sabe quanto tinha na conta da igreja, gente? R$700. Você sabe o que é R$700 para manter isso aqui? A gente tinha um montante tão gigante no outro dia, que Arthur disse: meu Deus. Na mesma hora ele ligou para Lili: antecipa todos os cartões, tudo que tiver de cartão, antecipa tudo, as contas vão entrar e a gente não vai ter como pagar. Milagrosamente, Lili antecipou, a gente pagou tudo. Não teve falta de nada. E toda vez que eu virava para Arthur, dizia: meu Deus, e agora? Ele dizia assim: a gente não precisa de nada. Toda vez a resposta dele, quando eu dizia assim: tem que comprar as cadeiras do Ministério Infantil, ele fez: a gente não precisa de nada, a gente só precisa de Jesus. E como eu aprendi? Porque é verdade. A gente não precisa de nada na vida da gente. Quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Não faltou nada, gente. Não faltou nada. Mesmo que a gente estava ali, ó, no vale, Deus está dizendo: calma, fica calmo. Fica calmo, porque você tem a minha presença. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você só precisa de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você só precisa de Jesus. Não falta presença divina. E em último lugar, para quem tem o Senhor como seu pastor, não vai faltar a sua amizade e a sua justiça. O versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deixa eu te dizer, esse ritual de preparar a mesa diante dos inimigos, ungir a cabeça com óleo, era parte de um antigo costume que anunciava para as pessoas que ali havia uma aliança. Havia uma amizade entre aquelas pessoas. Quando alguém ungia a cabeça, fazia o cálice transbordar, era como se ele dissesse assim: é o meu amigo, eu tenho uma aliança com ele. O que é que a Bíblia diz? Quem tem o Senhor como seu pastor, tem o óleo na cabeça, o cálice transborda. É o quê? Tem a amizade de Deus. Tem a comunhão de Deus. Tem Jesus como amigo. Relação de quê? Confiança e amizade. Confiança e amizade. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz ao seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Você pode ter uma relação de amizade com Jesus, se Ele for o seu pastor. Se Ele for o seu pastor. E não somente isso, você vai ter a amizade e a justiça de Deus. Porque ao mesmo tempo que esse ritual fala de amizade, também fala de justiça. Por que o texto não diz que Jesus prepara uma mesa diante dos amigos, para ele comer com os amigos? Não é melhor comer com os amigos do que comer com o inimigo, não é? É ou não é, minha gente? É. Mas olha bem para mim. O texto diz que ele faz o quê? Ele bota a mesa, ele enche o copo. Mas ele não só enche o copo. Ele faz o quê? Ele exagera. Ele diz assim, ó: vou mostrar que tem muito. Enche mais. Por quê? Eu não quero que o amigo dele veja. Eu quero que o inimigo dele veja. O que é isso? Justiça. Honra de Deus. Se Deus é o seu pastor, não vai faltar justiça para você. A gente pode confiar que Deus faz justiça. Deus só faz justiça com quem? Com quem é amigo dele. Você entende a relação? Você entende porque eu botei num tópico só? Porque Deus só faz justiça com quem é amigo. A gente é justiceiro do inimigo da gente. Quando a gente era pequeno, que a gente arengava no colégio, que alguém fazia alguma coisa contra o nosso amigo, o que é que a gente fazia? Deixa comigo que eu vou falar com ele. Não era assim que a gente fazia? Não era? Porque era o nosso amigo. Essa semana aconteceu isso. Sara e Laura vieram me contar o episódio que aconteceu na escola. As coleguinhas de Laura pediram não sei o que as coleguinhas de Sara. E elas estavam brincando e disseram assim, ó: tem ali. Elas ficaram com raiva e na frente de Sara perguntaram a Laura: Laura, você não é mais amiga da gente do que delas? Aí Laura disse: não,
Sara, que é minha melhor amiga, porque ela é a minha amiga de sangue, é minha irmã. Veja, as meninas ficaram com raiva de Laura, porque Laura defendeu Sara. Prontamente elas olharam para Laura e disseram assim: você é a pior amiga de todas. Aí o que foi que Sara fez? Partiu para defender Laura. Venha, Laura, você não precisa ficar com essas meninas, não, eu protejo você. Foi a coisa mais linda do mundo, ela me contando o episódio da briga, porque elas eram as melhores amigas. Quem é que faz isso? Quem é amigo? Ei, Deus só vai defender você e só vai te dar justiça se você for amigo dele. Se você não for, não vai ter advogado para você, não. Vai não. Queria te dizer, se você não for amigo de Deus, não vai ter advogado para te defender no dia mau. Agora, se você for, Ele vai fazer justiça. Ele vai te honrar diante dos seus inimigos. E você vai até ter paz com eles. Você vai comer na mesa. Não é para você passar na cara deles, não. É para você ter paz com eles. Você entende? Não é para você dizer assim: eu sou o máximo. Deus me deu e não deu a você. Não. É para você ter paz com os seus inimigos. Você pode ficar em pé no seu lugar? Olha bem para mim. Quando o Senhor é o seu pastor, não vai faltar para você satisfação. Não vai. Você vai ter satisfação em tudo. Não vai faltar orientação. Não vai. Ele vai guiar você a águas tranquilas. Não vai faltar restauração. Não vai. Na hora que você tiver sede, Ele vai te dar água. Não vai faltar coragem diante do inimigo. Não vai. Quando você estiver no vale da sombra da morte, você não vai ter medo algum. Não vai faltar a presença de Deus. Ele vai estar contigo todos os dias. E por fim, não vai faltar a amizade e a justiça de Deus. Você tem experimentado esse maravilhoso cuidado de Deus na sua vida? Agradeça. Você pode agradecer? Agradeça a Deus. Diga: Senhor, obrigada porque o Senhor é meu pastor. Diga: o Senhor é meu pastor, nada tem me faltado. Gente, eu vivi o melhor ano da minha vida. No ano mais difícil para mim, Deus me deu o melhor ano da minha vida. O melhor, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Olha bem para mim. Era para ter sido o ano mais difícil. Foi o ano que Deus mais me abençoou. Mais difícil de todos. Mais difícil. Porque a gente não traz problema para ninguém, a gente não conta os problemas. Mas parece que era uma coisa. Deus se amostrava. Eu dizia: não é normal. Não é normal o que Deus está fazendo comigo. Não é normal. Quando Deus é o nosso pastor, a gente não tem falta de nada. Pelo contrário, a gente tem todas as coisas. Todas. Esse ano inteiro. O ano inteiro. Eu vou falar e Deus sabe o que eu estou falando. Não estou falando para vanglória humana. Deus sabe o que eu estou falando. Eu quero mostrar a você que quando Deus é seu pastor, não falta nada a você. Eu e o pastor Arthur só recebemos um salário, janeiro. De fevereiro a dezembro a gente não recebeu nenhum. Porque se a gente recebesse, não dava para a gente pagar as contas da igreja. Tem alguma conta minha atrasada? Nenhuma. De tudo Deus me deu. Eu ia nos cantos, eu pregava, Deus me honrava de um jeito que eu dizia: não é normal. Eu não sou na palavra falada não, gente. Eu não sou cantora não. Deus dizia assim: calma, que eu estou te dando. Pergunta o que eu comprei da minha filha. Nada. Tem 2 caixas na minha casa de roupa. Eu tenho para 3 crianças. Porque eu ganhei tudo. Eu saí ganhando roupa. Até o berço eu ganhei esses dias. A mulher da loja ligou: venha escolher seu berço. Quando o Senhor é o seu pastor, você não tem falta de nada. Gente, até luxo eu ganhei. Se eu disser a vocês que no momento que era para ser mais difícil, eu ganhei uma bolsa da Louis Vuitton. Porque Deus estava dizendo assim: fica calmo. Porque para quem tem o Senhor como seu pastor, não tem falta de nada. De nada. De nada. Deus te trouxe aqui para dizer: Deus é o seu pastor. Não vai faltar nada para você. Nada.
Agora, eu quero fazer um convite para você que ainda não tem Deus como seu pastor. E quer viver isso, quer viver esse amor, esse cuidado do bom pastor na sua vida. Talvez você está desorientado, porque você não tem um pastor para te guiar nas águas tranquilas. Você não tem. Deus quer ser seu pastor. Ele está dizendo, deixa eu guiar você. Eu vou levar você a pastos verdejantes. Você vai poder deitar, comer e dormir. Mas você precisa tomar uma decisão. Levantar a mão e dizer assim, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir esse pastor. Não vou fazer mais meu caminho não. O caminho agora é Ele quem faz. E eu vou fazer um convite para você. Eu vou contar de 1 até 3. Se você quer